Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Pão Nosso aqui na Rádio Web Meimei. Aqui quem vos fala é o Eric Mateus e hoje vamos dar sequência no estudo do livro Jesus no Lar. Sim, hoje na lição 18, a bênção do estímulo. Meus amigos, você sabia que você pode acompanhar toda a programação da Rádio Web Meimei no aplicativo que você pode baixar aí no seu celular? Sim, vá na loja de aplicativos e baixe e curta toda a programação semanal na Rádio Web Meimei, agora com programas também ao vivo. Meus amigos, também vá lá e siga a gente nas redes sociais, agora no YouTube, no Spotify e também no Instagram. Certo? Vamos de estudo? A bênção do estímulo. Comentavam os aprendizes que a verdade constitui dever primordial, acima de todas as obrigações comuns. Quando Filipe afiançou que a pretexto de cultuar-se a realidade, ninguém deveria aniquilar a consolação. E talvez por reportar-se André a franqueza com que o mestre atendia aos mais variados problemas da vida, o Senhor tomou a palavra e contou atencioso. Olha, nós estamos vendo nesta lição uma discussão sobre a verdade. Alguns apóstolos, aprendizes do mestre, falaram que era fundamental impor a verdade, independente de qualquer consequência. Já Filipe, talvez um pouco mais entendido das lições do mestre, um pouco mais consciente dessas lições, pontuou que, a pretexto de cultuar a realidade, também ninguém poderia aniquilar aquilo que era consolo, aquilo que poderia ajudar a pessoa a ser consolada, apenas por impor a verdade, talvez como um capricho. Então, o mestre, vendo a franqueza com que os apóstolos, com que André ali estavam discutindo, pegou a palavra para ele e começou a contar. Que devotado chefe de família que lutava com bravura por amealhar recursos com que pudesse sustentar o barco doméstico, depois de desfrutar vasto período de fartura, viu-se pobre e abandonado pelos melhores amigos de uma semana para outra, em virtude de enorme desastre comercial. O infeliz não soube suportar o golpe que o mundo lhe vibrava no espírito e morreu, após alguns dias, ralado por inomináveis dissabores. Olha, um comerciante acostumado com a fartura na sua casa, com a fartura de dinheiro, de recursos para a manutenção do lar, se viu em grande problema financeiro. E a partir desse ponto passou a perder os amigos que se diziam amigos, a desfrutar de uma amargura terrível que acabou levando à morte pelos desgostos e dissabores da vida. Então, a importância aqui, nós estamos vendo, das dificuldades de um homem que acabou o levando à morte, né? A dificuldade financeira pelos dissabores. Assim, entregue a si mesma ao pé de 6 filhos jovens, a valorosa viúva enxugou o pranto
e reuniu os rebentos ao redor de velha mesa que lhes restava, e verificou que os moços amargurados pareciam absolutamente vencidos pela tristeza e o desânimo. Cercada de tantas lamentações e lágrimas, a senhora meditou e em seguida dirigiu-se ao interior, de onde voltou sobraçando pequena caixa de madeira, cuidadosamente cercada. Falou aos meninos, mostrando aquela caixa que estava fechada, da importância deles se manterem tranquilos, porque eles estavam em segurança. E ela diz: meus filhos, não nos achamos em tamanha miserabilidade. Neste cofre possuímos valioso tesouro que a providência paternal lhes deixou. É fortuna capaz de fazer a nossa felicidade geral. Entretanto, os maiores depósitos nas fontes do trabalho honesto e produtivo. Em verdade, o nosso ausente, quando desceu ao repouso, nos empenhou em dívidas pesadas. Todavia, não será justo o esforço para resgatar e preservar o nosso precioso legado? Aproveitemos o tempo melhorando a própria sorte. E se concordam comigo, abriremos a caixa mais tarde, a menos que as exigências de pão se façam insuperadas. Belo sorriso de alegria e reconforto apareceu no semblante de todos. Ninguém discordou da sugestão materna. Pois bem, a viúva do homem desanimado que acabou morrendo de desgosto estava aflita por não ter o que oferecer aos filhos. E assim teve uma ideia de buscar dentro dos seus aposentos uma caixa que estava para ela e para os filhos cheia de recursos. Então ela mostrou aquela caixa fechada, falando: filhos, essa caixa está cheia de recursos que o pai de vocês deixou. Mas eu acredito que seja interessante a gente preservar o nosso legado e trabalhar e utilizar os bens que existem nessa caixa apenas se houver a necessidade. Todos se alegraram, porque eles tinham aquela segurança. Se caso houvesse dificuldades, eles abririam a caixa. E assim, todos concordaram com a sugestão materna. No dia seguinte, os 6 jovens atacaram corajosamente a serviço da terra. Valendo-se de grande gleba alugada, plantaram trigo com imenso desvelo. Em valoroso trabalho de colaboração e com tanto devotamento se portaram que, findos 6 anos, os débitos da família se achavam liquidados. Enorme propriedade rural fora adquirida e o nome do pai coroado, de novo pela honra justa e pela fortuna próspera. Apesar deles terem aquela caixa que a mãe mostrou para eles de recursos, se houvesse a necessidade, eles tinham dívidas inumeráveis que o pai deixou. Então, eles atacaram então o labor, o trabalho, e foram firmes, foram fortes, unidos para desenvolver na terra essa prosperidade que a família precisava. E após 6 anos, eles tinham liquidado as dívidas e também tinham comprado um pedaço de terra para que eles pudessem continuar cultivando. E nem tinham utilizado, então, a caixa. Quando já haviam superado de muito os bens perdidos pelo pai,
reuniram-se certa noite com a genitora, a fim de conhecerem o legado intacto. A velhinha trouxe o cofre com inexcedível carinho, sorriu satisfeita e abriu-o sem grande esforço. Com o assombro dos filhos, porém, dentro do estojo encontraram somente velhos pergaminhos com as belas palavras de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam. Contudo, a justiça livra-nos da morte no mal. O Senhor não deixa com fome a alma do justo. Entretanto, recusa a fazenda dos ímpios. Aquele que trabalha com mão enganosa empobrece. Todavia, a mão dos diligentes enriquece para sempre. Entreolharam-se os rapazes com júbilo indivisível e agradeceram a inovidável lição que o carinho materno lhes havia doado. E aí, meus amigos, que coisa maravilhosa! A caixa que estava fechada, havia apenas pergaminhos de Salomão que falavam da bênção dos filhos que buscam a justiça, o trabalho. E como lá no começo da lição nós estávamos falando de verdade, a mãe daqueles meninos não disse a verdade, ou deixou aquela dificuldade um pouco mais leve, ocultou do filho a verdadeira situação dele. E isso causou a oportunidade do filho trabalhar arduamente. E no Espiritismo, a maior lição que isso é possível, que Deus pratica isso diariamente, é a nossa reencarnação. Se nós nos deparássemos com as verdades de nossas ações no passado, nós não suportaríamos de tristeza, de remorso aquilo que nós fizemos e não teríamos força, não teríamos empenho de continuar desenvolvendo as tarefas no bem, na nossa reconstrução, no amor, porque nós estaríamos interrompidos, congelados, paralisados pelas nossas próprias mazelas. E essa mãe foi tão sábia de oferecer aos filhos a oportunidade de reconstruir, porque se ela diz que tudo estava acabado, a mesma forma que eles receberiam isso seria uma forma de tristeza, de rancor, de talvez até ímpeto contra a justiça divina. E quando ela silencia acerca da verdadeira realidade, ela proporciona um empenho maior, uma segurança. E meus amigos, não se enganem, quando as coisas estão terrivelmente ruins para a tua vida, para a minha vida, nós temos que lembrar dessa caixa que está guardada em segredo. E lá dentro tem um tesouro. E esse tesouro é o amor de Deus em nossas vidas. Porque Deus nunca nos desampara, assim como as lições de Salomão naquela caixa. Por mais que as coisas estejam totalmente fora de controles em tua vida, Deus não desampara a nenhum de seus filhos em nenhum momento. Saiba que no silêncio de uma oração, no cair de uma lágrima, você encontrará o amor de Deus sendo desenvolvido e desempenhado em tua vida. Não com facilidades, mas com oportunidades de trabalho.
Porque nós esperamos muitas vezes a bondade de Deus numa solução mágica. Isso não existe. A solução, como deu essa mãe aos filhos, é o trabalho, o empenho, mas com felicidade, com segurança, com união, porque nos unindo a outros corações seremos mais fortes e assim conquistaremos o nosso próprio território, a nossa própria intimidade, e esse terreno do coração que nós precisamos ainda elaborar muito para conquistar. E a gente assim, um dia abriremos a caixa dos segredos de Deus e veremos que o que tem lá verdadeiramente é o seu amor. Silenciou o mestre sob a expressão de contentamento e curiosidade dos discípulos, e fim da ligeira pausa, terminou silencioso. Quem classificaria de enganadora e mentirosa essa grande mulher? Seja o nosso falar sim, sim e não, não, nos lances graves da vida. Mas nunca empezinhemos a bênção do estímulo nas lutas edificantes de cada dia. O grelo tenro é a promessa do fruto. Aquele talo de erva, o grelo da planta que cresce, ele é, sem dúvida, a promessa do fruto que eu vou degustar no futuro. Então, óbvio que nos problemas graves é sim, sim, não, não. Mas naquilo que for estímulo, nós não podemos ser orgulhosos ao ponto de que a verdade fira a pessoa. Se ele não conhece toda a verdade, por que eu vou impor isso como marteladas na cabeça? Eu devo, na verdade, amenizar o caminho para que ele siga, porque um dia ele colherá o mesmo fruto que eu, apesar de eu conhecer mais agora. E aí Jesus encerra a lição. A pretexto de acender a luz da verdade, ninguém destrua a candeia da esperança. Então, por impor a verdade que eu sei, eu destruo a esperança da pessoa. Isso é inadmissível. Por isso que nós espíritas, principalmente, somos convidados a abrir o nosso coração a outras religiões, a outros irmãos que ainda não têm a capacidade de compreensão, mas que já são nossos irmãos na mesma família terrena, e assim nós devemos se abraçar nas diferenças, sem estragar a esperança alheia, porque o que é verdade para ele agora, um dia foi a minha e hoje eu já cheguei aqui. E tem gente avançando à minha frente, tudo bem, porque nós temos a caminhada própria da nossa vida. Certo, amigos? Encerramos por aqui mais um programa Pão Nosso aqui na Rádio Web Meimei. Aqui, Eric Mateus, da Rádio Web Meimei para o mundo. E o programa Pão Nosso traz as palavras do Mestre alimentando os corações. Um forte abraço e até o próximo programa.